Em que pese eu conversar com ele no privado, algumas coisas foram ditas que eu gostaria de comentar com vocês, porque são coisas que eu não vejo dessa forma em nosso meio e principalmente em nossa doutrina, em nossa filosofia, em nossa forma de ser. Uma delas é a questão financeira que ele se referiu, que o fato dele não poder contribuir financeiramente faz diferença. Isso é absolutamente inverídico, porque é uma coisa que eu acho que não tem um irmão entre nós, nem os que estão, nem os que saíram, que possa falar que foi pedido qualquer quantia em dinheiro, que foi exigido qualquer valor financeiro, seja em dinheiro, seja compra de livro, etc. Isso não existe entre nós. Isso é uma coisa que desde o início da nossa obra ficou estabelecido por Satã e cumprido por nós, de não vincular financeiramente a nossa obra, de não vender o nome de Satã, os seus ensinamentos, e muito menos diferenciar a forma de tratamento de quem tem condição financeira e quem não tem, quem dá dinheiro para a obra e quem não dá. Isso não nos compete. Isso é uma coisa que compete a Satã. Mas é importante ressaltar que isso não procede, porque jamais vinculamos nada em nossa obra a qualquer quantia, a qualquer valor em dinheiro. Uma outra questão colocada pelo nosso irmão aí é com relação ao fato das pessoas que saem do grupo, saem do Satanismo Real e se tornarem inimigos nossos por esse fato, que isso é livre-arbítrio da pessoa, e não respeitamos isso de forma nenhuma. Eu sempre deixei bem claro também essa situação de respeito às decisões pessoais de cada um. Eu disse aqui, que o fato da pessoa sair do Satanismo Real a transforma automaticamente em nosso inimigo, de forma nenhuma. Pelo contrário, é o direito da pessoa. E eu respeito. Eu prego e luto pela liberdade de crença, pelo respeito a toda religião e toda crença, pelo respeito ao livre-arbítrio acima de tudo. Eu jamais darei um ensinamento desse. Pelo contrário, já falei aqui várias vezes que há pessoas que saem pela porta da frente e aos que saem pela porta dos fundos e saem chaubalhando, atacando, tentando denegrir a nossa imagem, dissipando, defamando, falando calúnias, fazendo tudo para acabar com a nossa obra, porque ela saiu. Então esse aí é inimigo nosso, sim. E bloquear não é para os fracos, não. Engano seu, meu irmão. Bloquear é uma forma de defesa, é uma forma de ser justo, porque eu não vou dar acesso ao meu privado a uma pessoa que saiu do nosso meio e se voltou contra nós, está tentando destruir a nossa obra. Aí a pessoa está ferindo o nosso livre-arbítrio também. Então, inimigo é inimigo. Nós temos que ter o discernimento, o bom senso de saber diferenciar. Como eu disse, a pessoa que sai pela porta da frente e a que sai pela porta dos fundos. Então, há uma diferença. Então, o fato da pessoa sair do nosso meio não quer dizer que é nosso inimigo. Depende da sua conduta após a sua saída. É porque, ainda dentro desse assunto, né, uma coisa que acontece muito, a pessoa sai do nosso meio,
sai do grupo, mas ela tem o contato dos irmãos do grupo e começa a ir no privado dos irmãos e começa a falar mal da gente, começa a tentar puxar os irmãos para saírem também, começam a tentar minar o santanismo real, enfraquecer aquele pensamento, eu vou sair, mas vou levar um monte comigo. Aí o irmão chega e bloqueia a pessoa, porque ele é leal, porque ele está contente, está satisfeito no caminho dele com Satã, está satisfeito no santanismo real, não quer ficar ouvindo besteira, não concorda com isso. Então tem que bloquear sim. Ele bloqueia por lealdade e não por fraqueza. É exatamente, meu irmão, é o que eu sempre falo. Satã é um Deus maravilhoso, mas é um Deus demônio. E a sua mão é pesada, sim. E ele deixa isso bem claro, Satã jamais demonstrou ser o que não é. Pelo contrário, ele nos ensina, a gente tem que ser e não parecer que é. Então, Satã é muito autêntico, muito verdadeiro. Até quando ele adverte, a mão que constrói é a mesma que destrói. Então, quando a pessoa se volta contra nós, se torna nosso inimigo, tenta acabar com a nossa obra, é simplesmente a mão de Satã que pesa na vida dela. Eu não faço ritual de destruição para essas pessoas. Eu faço exatamente como você disse. Eu entrego a Satã. Que ele faça a justiça dele. E até hoje, eu sempre vi isso acontecer. Ô, meu irmão Marcos André, é exatamente isso, não é? O fato da participação no grupo aqui do WhatsApp é opcional. Não é condição para fazer parte do santanismo real. Eu nunca exigi isso. É uma coisa que eu respeito. Eu jamais coloco uma pessoa em nosso grupo, uma pessoa pactuada, sem perguntar primeiro se ela quer participar do grupo. Muita gente prefere não participar, eu respeito. Não há esse tipo de condição. Ô, meu irmão Nir, essa é outra questão muito interessante, que tem que ser observada, que você disse agora, que foi citado também pelo nosso irmão Marcos André, a questão de sermos irmandade, ajudarmos uns aos outros. Isso é uma coisa. Mas eu não sei se vocês se lembram, quando eu falei a questão do dar e receber, eu falei sobre receber e dar, falei de retribuição, e citei o exemplo das árvores, que a árvore que não dá fruto, ela retribui, dando sombra, abrigo para os pássaros, ornamentando. Ou seja, cada um retribui dentro da sua possibilidade, cada um ajuda dentro da sua possibilidade. E realmente é questão de você ajudar um irmão, porque o que acontece é o seguinte, a grande maioria dos nossos irmãos, a quase que totalidade, está lutando as suas próprias batalhas, está construindo a sua vida, está vencendo barreiras e não está em condições de assumir batalhas dos outros. Isso é uma realidade, eu não posso cobrar isso de vocês. Porque apesar de eu faço isso, eu absorvo o problema de cada irmão. Eu e minha esposa absorvemos as cargas negativas de todos vocês. E eu sei o quanto isso é pesado. Eu jamais vou colocar um peso desse nos ombros de vocês. Não é a função de vocês. Então, cada um ajuda dentro da sua possibilidade. E não vamos deixar de sua irmandade por isso. Muito bem colocada a sua questão.